Porque assim, eu digo porque muitos advogados são candidatos, eu digo até por mim, fui candidata, né, a vereadora na cidade, então, só que não tem a ver você ser candidato ou estar na política partidária e dentro da OAB, porque você tem que saber separar a coisa. Me diz como que nós podemos separar a política de classe da política partidária se muitos dos nossos concorrem a cargos públicos como vereador, deputado e etc. Mas isso é da política da OAB desde quando a OAB existe. E vou dar um dado histórico. Por exemplo, eu fui candidata e eu pedi para sair. Eu pedi para sair e fui ser candidata. Beleza, tá tudo certo. Isso não é só legítimo e deve ocorrer, mas os principais cargos da política partidária são representados pelos advogados. Vou te dar um agora concreto. O candidato, estou usando aqui o nome do candidato porque ele é advogado, o Haddad. Ele é candidato e é advogado, pelo menos está no currículo dele. O Márcio França, estou usando também porque ele é advogado e é só por isso que estou usando o nome Márcio França. Então ele também é advogado. E Márcio é um outro dado, mais dois dados. O Rui Barbosa, advogado, foi candidato a presidente da República, que escreveu a Constituição de 1891. E mais, nós tivemos, Márcia, 22 presidentes advogados. O atual é advogado. A gente fica alegre, contente, não há nenhum preconceito nem discriminação. E o advogado tem que estar aonde precisa dele. E o poder público depende da atividade do advogado. Sim, sim. Né? Então ele tem que sim estar dentro. Agora, tem que fazer a coisa honesta, sincera. Um momento, olha, eu estou dentro da ordem. Então, agora eu quero a vida política. Sai, vai fazer a sua carreira política e tudo bem, vai com Deus. O que não pode é fazer jogo duplo. Isto não pode. Entendi. Se fala muito em OAB apartidária. Mas não seria muito bom termos, como você acabou de dizer aí, muitos advogados, né, dentro das repartições, até porque quem sabe fazer lei é advogado. Então, por isso que você acabei de te dar um dado histórico, que você... 22 presidentes, né, do Brasil foram advogados. Então, assim, o parlamento, nós costumamos ter dentro do Parlamento Federal, no mínimo 100 advogados, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que você não acha legal é estar num lugar e em outro. Na verdade é o seguinte, você pode até tentar conciliar essa situação, que também é delicada. O que a gente... porque é o seguinte, Márcio, a partir do momento em que você está na prefeitura e também está na ordem, a questão é, quando pintar uma situação delicada, você vai optar por quem? Defender quem? Então, né? Aí, exatamente. Então, assim, cada qual no seu quadrado. Imparcial. Sai de vez da OAB ou entra de vez na política, não tem problema nenhum. Sim, sim. E aí tem um detalhe, por que a política se vale tanto da advocacia, do advogado? Porque é um profissional qualificado e que tem qualidade para emprestar aos partidos políticos, aos entes públicos em geral. É lá que tem que estar o advogado, o comissionário, o concursado, não importa. A advocacia cresce, se torna gigante com esse tipo de trabalho. Sim, eu acredito muito nisso. O que você acha de realizar debates? Você acabou de dizer, mas você falou público. O que você acha de realizar esses debates com a outra chapa na Câmara? Como foi feito da outra vez? Estou apto a discutir e a ser sabatinado em qualquer repartição, seja dentro da Aqui também? Aqui, Márcia. A gente precisa discutir as questões da cidade por dentro da OAB. E se tiver qualquer espaço da mídia de Guarulhos, a gente agradece, como eu agradeço a você desde já, esse espaço para trazer a comunidade de Guarulhos, a população de Guarulhos, que nós vamos trabalhar pela cidadania. Aliás, Maria, você já trabalha há muito tempo. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar juntos pela cidadania de Guarulhos. Não dá para a OAB assinar, por exemplo, uma proposta de aumento de transporte público e depois dizer que não assinou, que não sabe daquilo, e lavar as mãos para as questões essenciais, como, por exemplo, Márcia, era necessário, indispensável a OAB atuar nessa questão dos hospitais. A saúde pública está fechando postos. E qual é o papel da OAB? É buscar cargos dentro da prefeitura? Então, e o Mário Jefferson, inclusive, acabou de perguntar também, com relação às 3 ações que você disse, quais foram
como que terminaram essas ações. Uma você disse que não foi analisado o mérito ainda, a outra... Então, nós ingressamos em 2016, vamos lá, rapidamente. Em 2016, na transição do governo Sebastião Almeida para o prefeito, para o Guti, houve um decreto que reajustou de 3,80 para 4,50 a tarifa local de transporte público. Nós ingressamos com uma ação popular que foi concedida a liminar e então esse decreto foi suspenso. O prefeito atual tomou posse, revogou este decreto que estava sob júdice e implementou um outro decreto reduzindo, né, o aumento de 70 centavos para 35. Então passou de 3,80 para 4,15. Este também, nós entramos contra ele, promovemos uma ação popular, que teve a liminar concedida. E agora, em 2018, um outro decreto que criou esta teratologia, essa monstruosidade de tarifa dupla, né? Depende da sua condição financeira, você paga de um jeito ou de outro. Então, nós ingressamos com a ação popular, foi concedida a liminar, e no tribunal, todas as liminares foram derrubadas no Tribunal de Justiça. Nós temos ainda em andamento apenas uma ação popular, né, que está na fase de instrução contra este último decreto que regulamentou o atual transporte, a atual tarifa. Então a outra já foi julgada, o tribunal no mérito manteve, né, o decreto. Mas deixa eu fazer me perdoe por fazer só um recorte aqui com relação a isso que é importante. É assim, colegas e os cidadãos de Guarulhos, lidar contra atos do poder público não é fácil. Modificar um ato do poder público não é fácil. O tribunal é muito criterioso com isso. Por quê? Porque tem uma série de questões internas que a própria administração pública sabe. Então, para o juiz conceder a liminar, é porque a situação é extremamente grave, como foi, inclusive, no seu caso, da sua ação. E daí, o tribunal reanalisando, viu uma outra coisa, mas já é do jogo processual. Né? Mas nós vamos persistir na fiscalização ou na atuação destes atos que vão contrariar, né, ser excessivos com base naqueles direitos sociais que o cidadão tem direito. Entendi. Bom, Alexandre Cadeu, boa noite, ele está dizendo aqui, um grande abraço em ambos causídicos e o desejo de sorte e muito trabalho ao Dr. Belo. A recíproca é verdadeira, doutor Alexandre Cadeu. Alexandre Cadeu, grande Alexandre Cadeu, viu? Não consigo visualizar tudo. Se não der tempo, com certeza depois a gente sai respondendo. Deixa eu ver mais o que nós temos aqui, que eu fiz uns apontamentos para a gente não esquecer de nada. O que você acha Não, como presidente da OAB, como você vê a falta de políticas públicas? Como que você vê as políticas públicas acontecendo e a OAB, ela tem que estar dentro, ela tem que estar observando e corrigindo por ser até guardiã da Constituição? Ou ela tem que não dar atenção em políticas públicas para lá, partidárias, e a OAB para cá? Como que é isso? Não, mas assim, quando a Constituição... O fato de eu leciono também História do Direito, Filosofia do Direito, a gente acaba tendo um conteúdo argumentativo para poder explicar essas situações. Porque ocorre o seguinte, a OAB foi pensada para garantir o cidadão e garantir o Estado. Tanto que tem a advocacia privada e a advocacia pública. Então, os dois estão garantidos e protegidos na Constituição, que cabe estabelecer, na realidade, né, esta colisão de interesses, né, que não pode pender tanto só para um lado como para o outro. O Estado tem que subsistir, como o cidadão também. Logo, o advogado tem esse papel, no momento em que ele perceber que há um excesso, né, um descumprimento, uma ausência, uma omissão, ele vai lá e diz, olha, aqui há um descumprimento de direito fundamental, e Márcia, nós temos 12 direitos fundamentais no artigo 6º da Constituição, né? O advogado como garantidor da Constituição, e digo, o advogado é garantidor, autoridade constitucional, cláusula pétrea, porque ele está previsto no rol das cláusulas pétreas. Então, é assim que o advogado é visto pela Constituição. Aliás, Márcia, agora, semana que vem,
estamos protocolando a nossa tese de doutorado, né, para disputar, né, em filosofia do direito, cujo título vai bem por aí. A constitucionalização da advocacia, né, e a sua filosofia que garante o Estado e o cidadão. Então, a advocacia foi pensada para proteger ambos os interesses. Quando um desses interesses, né, se sobrepõe o outro, o advogado está aí para poder fazer essa luta. Exatamente. Se for eleito presidente, você vai manter as comissões existentes na OAB de Guarulhos? Ou vai reformular? Ou o que você vai fazer com isso? Márcia, O que você pretende fazer? Essa questão das comissões, ela é fundamental para a OAB. Isso já é mais antigo do tempo que se escrevia Bahia com H. Então o que acontece? Não dá para trabalhar sem as comissões. É igual o governo, não dá para trabalhar sem os secretários ou seus ministérios. Então, você precisa dar autonomia para essas comissões. Essas comissões precisam desenvolver os trabalhos, sobretudo os sociais, né? Sobretudo os sociais. Porque comissões de trabalho para a defesa do advogado, esta vai funcionar e vai dar a sua resposta. Outras comissões que desenvolvem esse trabalho fantástico, Márcia, e eu posso dizer aqui de carteirinha, porque pertenci à Comissão de Direitos Humanos da OAB, inclusive tenho a minha carteirinha guardada até hoje. A OAB Vai Escola, tenho mais de 100 horas de OAB Vai Escola, inclusive fui o responsável, uma super comissão, que é uma comissão que leva o nome da OAB e cidadania de verdade e de qualidade às escolas, de manhã, de tarde e de noite. Né? E temos ainda, Márcia, essa questão da ação social. Esta ação social em que a população bate a porta de quem hoje, Márcia? Não tem. Não bate a porta de quem? Mas vai ter a OAB para ser mais um instrumento que vai trabalhar com as comunidades, com as associações de moradores, para buscar os seus pleitos e defendê-los quando legítimos perante a administração pública. Me diz uma coisa, se você for eleito, você abrirá espaço para integrantes da atual gestão, mesmo que não venham a te apoiar? O nosso projeto já diz OAB para todos, né? Então, se a OAB é para todos, ela é para todos os advogados. Vamos incluir naquilo que for possível o trabalho também dos jovens advogados, que vai ter uma atenção muito especial também. E também, Márcia, os estagiários. Os estagiários. A gente precisa desenvolver, porque ele está na iminência de se tornar advogado. Verdade. E precisa, né, estar em contato com a nossa instituição, sentir a nossa instituição. E não simplesmente conhecer a OAB no dia que for pegar a sua identidade. Saber o que lhe espera. Exatamente. A gente precisa ter projetos, e temos projetos,